Olá pessoal, estamos chegando aqui nesta sexta-feira com a nossa dica financeira, dica de sucesso financeiro. Deus é um Deus que deseja o nosso sucesso, não é verdade? Então nós estamos aqui para essas dicas para você, né? Eu tenho uma coisa aqui no meu escritório muito legal chamado determinação, está escrito em inglês, né? E até tinha, esse rapaz aqui tinha uma bolinha, né? Ele subindo aqui, né? Meio de costa, empurrando, determinado a subir, a escalar a montanha e empurrar. Tinha uma bolinha aqui que jogava para trás. Então tá aqui, determinação. Nós estamos falando sobre o processo de sair das dívidas, né? E essa semana é o lado espiritual das dívidas, porque a dívida tem um lado material e tem um lado espiritual. E para sair das dívidas, a gente precisa ter isso aqui, ó, determinação. Isso é o que nós precisamos ter para nós sairmos das dívidas. E como nós estamos falando sobre o lado espiritual das dívidas, nós estamos usando argumentos bíblicos aqui. A Bíblia é um grande manual para nós sairmos das dívidas, né? A Bíblia é o manual do fabricante, na verdade. Deus, ele nos fabricou e ele fez um manual chamado Bíblia. Ali tem tudo explicadinho para a gente viver bem, para tudo dar certo na nossa vida, para nós funcionarmos bem, na verdade. E nós estamos falando também a respeito de uma mulher. A Bíblia conta a história dela, que o marido dela morreu e deixou ela endividada. É algo sobrenatural isso que eu vou contar para vocês, está na Bíblia, né? E ela então não vai procurar um gerente de banco para fazer um empréstimo, ela não vai procurar o irmão mais rico da comunidade para ajudá-la, ela não vai pedir emprestado a um parente, mas ela vai até o profeta, até o homem de Deus que representava o espiritual. E chegando lá, ela conta a sua história para ele. Ela diz assim: o senhor conhecia o meu marido, ele era um amigo seu, ele morreu, mas ele me deixou endividada. E naquela época se pagava contas, entregando até mesmo filhos para trabalharem como escravos. Trabalhava até 7 anos como escravos. Depois de 7 anos havia uma libertação, poderia se libertar as pessoas que eram escravas. E então ela estava perdendo os 2 filhos. Imagine a história de dívida, né? Uma história sempre de perdas, né? De perdas. É por isso que eu estou falando aqui essa semana toda para vocês aqui do canal, que a dívida a gente tem que se prevenir, igual se previne de um câncer. Né? Igual se previne de um câncer, a gente tem que se prevenir das dívidas, porque é algo muito perigosa a dívida. E nós vemos assim que essa mulher perdeu o marido, né? O marido devia para todo mundo, aí deixou de herança para ela suas dívidas, e aí vem o credor e quer levar os 2 filhos, mais perdas por causa das dívidas, perdeu os 2 filhos. E eu imagino pela história aqui, porque o profeta naquela época funcionava também como um faz-tudo, né? Era administrador, era conselheiro, era um assessor financeiro, e ele olha para ela e fala: não sei o que fazer para você, não sei o que fazer, né? Ela falou: olha, o credor está para levar os meus filhos, faça alguma coisa. Ele falou: o que eu vou fazer por você? Às vezes é essa a nossa sensação diante das dívidas. O que é que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos fazer para sair das dívidas? O orçamento está comprometido, não tem mais entrada, de onde vai vir? Não tem, pela lógica não tem, pelo natural não tem. Por isso essa semana nós estamos falando do lado espiritual. E do lado espiritual a gente conta com a ajuda de Deus para a gente sair das dívidas. Eu estou escrevendo um livro, né? Já tenho ele escrito faz uns anos, eu quero lançar agora nessa leva, que é: o meu Deus é um Deus que cancela dívidas. Cancelamento de dívidas. É uma coisa impressionante como o nosso Deus é um Deus que cancela dívidas de maneira sobrenatural também. E ela chega para ele, de repente ele se lembrou, e ele diz para ela ir para casa
e pedir aos filhos que enchesse a casa de vasilhas, pegasse o pouco azeite que ela tinha, porque ela disse que tinha apenas um pouquinho de azeite. É que a gente subestima o pouco que a gente tem. Na verdade, a gente subestima muito o pouco que a gente tem, mas Deus, ele pega o pouco que a gente tem e nos ajuda a transformar em muito. Essa é uma das características de Deus. Por isso, não despreze o pouco que você tem, o pouco que você ganha. Esse pouco pode ser multiplicado em muito. E ela então obedeceu. Às vezes a gente tem dificuldade de obedecer os princípios financeiros. A gente não tem muita disciplina para obedecer os princípios financeiros, e aí a gente paga um preço alto por causa disso. Mas ela obedeceu, ela foi para casa, ela colocou as vasilhas em casa, e quando ela foi colocar o azeite nas vasilhas, o azeite encheu aquelas vasilhas. Ela se tornou uma empresária do azeite, ela vendeu muito azeite, ela pagou as suas dívidas, e ela ainda teve dinheiro de sobra. Ela teve que aprender agora uma coisa que o marido dela não sabia, que os filhos não sabiam, que ela até então não sabia, que era administrar. E o profeta diz: vai e administra o que sobrou para você. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que se você entrar nesse projeto de sair das dívidas, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar e no fim você vai ver que vai sobrar. Mas você precisa aprender essa arte de administrar o pouco que você ganha, o pouco que você tem, e ele vai se transformar em muito. Não amaldiçoe o pouco que você tem, não reclame, não murmure, mas se foque em administrar esse pouco que você tem. Porque todos que têm muito, hoje um dia tinham pouco como você tem. Só que eles administraram, acreditaram nisso e transformaram o pouco em muito. Então vai aí a dica, várias dicas nessa pequena reflexão de hoje, de dicas de sucesso financeiro, analisando o lado espiritual das dívidas, né? Eu quero terminar essa semana, hoje é sexta. No domingo, eu quero estar fazendo uma oração aqui, através do canal, para Deus abençoar você e te dar uma luz para você sair das dívidas. Curta o nosso canal, se inscreva aí, Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.